ao seu dispor. Hoje vamos tratar de exercícios propostos, corrigidos, sobre o conteúdo dos estados físicos da matéria. Vamos ao primeiro exercício. Qual a quantidade de calor necessária para fundir completamente 25 gramas de ferro? O enunciado nos traz a mudança do estado físico sólido do ferro para o estado líquido. Portanto, o fenômeno que está acontecendo é a fusão. Vamos anotar os dados e conferir na tabela qual o latente de fusão da substância ferro. A gente quer saber a quantidade de calor latente que foi preciso fornecer para que acontecesse essa mudança de estado físico. Temos uma massa de 25 gramas de ferro e o latente de fusão do ferro, tabelado, vale 64,4 calorias por grama. Para calcular a quantidade de calor latente, basta multiplicar a massa pelo calor latente da transformação que está acontecendo. Nesse caso é a fusão, então é M vezes LF. Substituindo os dados, 25 que é a massa, 64,4 que é o calor latente de fusão do ferro, encontrado na tabela. Multiplicando, nós temos então que são necessárias 1.610 calorias para que ocorra essa mudança de estado. 2. Para solidificar completamente certa quantidade de álcool, foi necessário retirar 61.200 calorias. Foi necessário retirar 61.200 calorias. Qual a massa de álcool? O exercício refere-se à solidificação de uma certa massa desconhecida de álcool. Vamos anotar os dados. A quantidade de calor latente para que ocorresse essa transformação foi de 61.200. A gente anota esse valor negativo porque é uma quantidade de calor que foi cedida ou retirada do álcool. A substância é o álcool. Na tabela, a gente procura o seu latente de solidificação, que é o mesmo valor do latente de fusão, só que com um sinal contrário, porque agora está sendo retirada a caloria. A massa a gente vai calcular agora. Quantidade de calor latente é igual a M vezes o L da transformação. Substituindo, então esse L vai ser o L da solidificação do álcool. Substituindo, a quantidade de calor latente foi 6.200, a massa eu não sei qual é, e menos 25 é o latente de solidificação do álcool. Invertendo os lados e depois passando esse menos 25 dividindo. Ficamos com a massa igual a menos 61.200 por menos 25. Numa divisão, sinais iguais vai dar positivo. Então a nossa resposta é 2.448 gramas. 3. Qual a quantidade de calor necessária para solidificar completamente uma amostra de alumínio líquido cuja a massa é 100 gramas? O enunciado traz a mudança do alumínio no estado líquido para o estado sólido. Essa mudança de fase recebe o nome de solidificação. Anotando os dados. A substância é alumínio e vai passar pelo processo de solidificação. Na tabela, a gente encontra que o latente de solidificação dele é menos 95 calorias grama. É o mesmo valor do latente de fusão, só que agora com sinal negativo. A massa é 100 gramas. Qual a quantidade total de calor latente que vai ser necessário para que ocorra essa mudança de fase? Basta multiplicar a massa do alumínio pelo seu latente de solidificação. Nós temos 100 da massa, que vai multiplicar menos 95, chegamos a menos 9.500 calorias. O sinal negativo indica que o alumínio foi resfriado, ou seja, cedeu calor. Essa é a justificativa para encontrarmos uma quantidade de calor com o sinal negativo ali.
Número 4. Dispomos de 250 gramas de chumbo no estado líquido. Qual a quantidade de calor necessária para vaporizá-lo completamente? Observamos no enunciado que temos uma mudança de fase do chumbo, inicialmente líquido, para o estado de vapor. Anotando os dados, são 250 gramas de massa. O chumbo vai estar passando pelo processo de vaporização. Na tabela, a gente busca o LV dele, que é o latente de vaporização, que corresponde a 280 calorias por grama. Logo, a quantidade de calor latente necessária para que ocorra essa transformação, essa mudança de fase, a gente vai calcular multiplicando a massa pelo latente de vaporização do chumbo. 250 da massa vezes 280 do latente de vaporização, chegamos a 70.000 calorias. Era isso, pessoal. Até mais. Gelson é Gelson.